Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Amor e Desejo. Heitor dos Prazeres, sem título, década de 1960. Sharon Reis. Research 4, pesquisa, 4, 2024. Catherine Opie. Self-Portrait Cutting. Autorretrato, cortando, 1993. Fefa Lins. Cuidado Comigo, 2024. Grand Fury. Read My Lips. Man's Version. Leia Meus Lábios, versão homem. Act Up. Ação contra a AIDS, primavera de 1988. Can Sean Lee. Untitled. Sem título. Lázaro, José Leonilson, 1993. 2023. Maiara Ferrão. O Casamento 13. Da série Álbum dos Desesquecimentos, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Estamos no núcleo Amor e Desejo, a última sala da galeria do primeiro andar, também com paredes brancas que reúne obras sobre o desejo sexual, ternura entre pessoas queer, solidariedades entre grupos e intimidades que atravessam diferentes tempos e espaços. As obras estão dispostas nas 4 paredes e também no centro do espaço expositivo, onde há uma escultura de Edgar de Souza, sem título, de 1997, uma pilha de cartazes de Félix González Torres, obra chamada Sem Título, Retrato Duplo, de 1991, 2 caixotes com cartazes em cima de Fierce Pussy, intitulado Companions, em português Companheiras, de 1991-96, e uma instalação de Sharon Reis, Research 4, em português Pesquisa 4, de 2024, com 2 televisões e 7 cadeiras no canto esquerdo da sala. Todos os cartazes podem ser levados pelo público. Embora sejamos frequentemente definidas por nossas preferências sexuais, pessoas LGBTQIA+, encontram maneiras profundas e significativas de expressar amor para além dos limites de vínculos eróticos, desenvolvendo meios alternativos de criar comunidades e parcerias que desafiam os papéis tradicionais. Muitas vezes baseadas na própria vida, mas também inspiradas pelo domínio da fantasia, as obras apresentadas demonstram afetos compartilhados tanto entre amigos quanto entre casos e famílias. Este núcleo da exposição considera como artistas queer e trans respondem à homofobia e à transfobia ao explorar questões ligadas ao cuidado, ao parentesco e à sobrevivência, como nas entrevistas feitas por Sharon Reis com pessoas LGBTQIA+, de idade avançada, acerca do impacto do envelhecimento em tópicos como desejo, romance e amor próprio. A obra, uma videoinstalação intitulada Research 4, em português Pesquisa 4, de 2024, está localizada no fundo e à esquerda desta sala. São 2 telas planas grandes com 7 cadeiras ao redor, em formato semicircular, onde podemos sentar-nos e escutar as entrevistas. A pintura Sem Título de Heitor dos Prazeres, da década de 1960, apresenta 3 homens negros em uma cena urbana descontraída. Localizada na parede de frente a quem entra na sala, um pouco à direita da videoinstalação anteriormente citada, foi feita com tinta a óleo sobre tela e possui 46 centímetros de altura por 38 de largura. Os personagens estão de pé, lado a lado, sobre um chão de paralelepípedos. Eles interagem animadamente com gestos que sugerem conversa e cumplicidade. Os braços estão entrelaçados, apoiados nos ombros do outro, reforçando o clima de descontração e camaradagem. Da esquerda para a direita, cada figura está trajada com camisas de cores vibrantes, verde, rosa e azul, e calças cinza, bege e marrom escuro. Todos usam sapatos pretos e meias brancas, e o homem à direita também carrega um blazer do tom da calça, marrom escuro, apoiado no antebraço. Ao fundo,
Um muro amarelo claro delimita o espaço, enquanto o céu é pintado em tons de verde e azul suaves, conferindo um aspecto calmo e harmonioso à composição. O traço característico de Heitor dos Prazeres é evidente nos detalhes delicados e na textura da tela, que confere à cena uma atmosfera de alegria e intimidade. Tal como propõe o núcleo, o quadro celebra a vivacidade do cotidiano e das relações interpessoais, marcando a identidade cultural do artista. Na mesma parede, agora já no canto direito, Self-Portrait Cutting, de Catherine Opie, é uma fotografia onde a artista se retrata da cintura para cima, sem camisa e de costas para a câmera, diante de um cenário barroco. Em suas costas, um desenho feito a cortes, ainda sangrando, usa sua pele como tela. Os glifos infantis retratam uma cena de vida doméstica lésbica, mas a ternura do tema é interrompida pela brutalidade do método, desafiando a interpretação simplista de uma imagem de normalidade. A artista teve uma exposição individual no MASP em 2024, no ciclo de Histórias da Diversidade LGBTQIA+, para a qual também foram produzidos conteúdos audiovisuais acessíveis que podem ser consultados no nosso site e redes sociais. Agora, na parede à direita, Cuidado Comigo, de Fefa Lins, é uma pintura com tinta a óleo sobre tela, com 100 cm de altura por 80 de largura, produzida em 2024. O artista retrata duas pessoas transmasculinas de cabelos curtos e barba em um abraço íntimo dentro de um ambiente aquático. Ambas têm a mesma aparência e são um autorretrato do artista. Estão com os torsos nus, de forma que se vê a cicatriz no peito da pessoa que está à direita, enquanto a outra à esquerda está de costas, apoiando carinhosamente a cabeça no ombro dela. Com a mão direita, abraça sua cintura e com a esquerda, segura um crânio acinzentado. A pessoa à direita, com um semblante sério e protetor, envolve o outro em seus braços, transmitindo acolhimento. Envoltos em águas escuras e avermelhadas que chegam até suas cinturas, fazem alusão às banhistas, muitas vezes representadas na história da arte. O fundo da pintura é composto por um céu noturno em tons de azul esverdeado, com pinceladas densas que criam uma textura movimentada. Uma lua crescente aparece ao fundo, em tons de verde claro e envolta por uma penumbra. Grand Fury, ou Grande Fúria em português, é um coletivo formado na cidade de Nova York em 1988 a partir do ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, ou Coalizão da AIDS para Libertar o Poder, uma organização fundada em 1987 para promover ações de conscientização contra a crise da AIDS nos Estados Unidos, no auge da epidemia da doença. Para o ACT UP, a epidemia de HIV não era apenas uma questão de saúde, configurava uma crise política. O Grand Fury desenvolveu campanhas gráficas que serviram ao ACT UP em manifestações diante do descaso e do silêncio do governo de Ronald Reagan em relação ao tratamento do HIV. Em Read My Lips, em português, Leia Meus Lábios, de 1988, cartazes em preto e branco capturaram o mote da campanha presidencial de George H. W. Bush, que dizia Read My Lips, No New Taxes, ou Leia Meus Lábios, Sem Novos Impostos, para promover outra campanha, a de beijaços contra a homofobia e a discriminação de pessoas com AIDS, e estão localizados na parede de costas para quem entra nesta sala no canto esquerdo. Dentro do ciclo de histórias da diversidade LGBTQIA+, uma exposição individual do Grand Fury aconteceu, para a qual também foram produzidos conteúdos audiovisuais acessíveis e disponíveis no site e redes sociais do MASP. O objeto duplo é um motivo recorrente no imaginário queer e aparece neste núcleo Amor e Desejo nos Círculos Duplos de Félix González Torres, uma obra chamada Sem Título, Retrato Duplo, de 1991, compondo o símbolo do infinito em cartazes que podem ser levados pelos visitantes. Na dupla de lâminas de barbear pregadas à parede de Marco Chaves, nomeadas Sem Título da série Hommage au Mariage, Homenagem aos Casamentos, de 1989, e na representação de Kang Seung Lee de uma camisa duplicada.
Kang Seung Lee é um artista multidisciplinar cujo trabalho, que abrange desenho, bordado, tapeçaria, cerâmica e vídeos, reimagina eventos históricos e destaca experiências de artistas importantes da história queer de diferentes regiões. Na obra sem título, Lázaro, José Leonilson, 1993, de 2023, localizada próxima ao cartaz do Grand Fury, na parede de costas para quem entra na sala, Lee faz referência à obra Lázaro, de 1993, do artista Leonilson, brasileiro nascido em 1957. Leonilson faleceu em 1993 e foi conhecido por abordar temas como amor, vulnerabilidade e temor da morte. A obra de Kang Seung Lee é um desenho com 149 centímetros de altura por 94 de largura. Foi produzido com grafite, fio de ouro antigo 24 quilates, sambi, pérolas, agulha de perfuração, folha de ouro 24 quilates e pregos de latão, tudo sobre um pergaminho de pele de cabra que, por sua vez, está posicionado numa moldura de madeira marrom escura. É como se as várias camadas da composição fossem se revelando conforme a observamos. O centro do desenho, que é também o centro da composição, é retangular e comprido. Nele, há o desenho de duas camisas brancas, longas e vazias, como se estivessem penduradas. As camisas são posicionadas uma na sequência da outra, sendo a primeira delas na posição regular e a segunda invertida, com o colarinho para baixo, de forma que as barras de cada uma se encontram na porção central. Essa camisa duplicada é desenhada sobre um fundo acinzentado, com porções mais ou menos escuras que representam as sombras das camisas. Esta composição retangular, por sua vez, contrasta com o pergaminho sobre o qual está colocada. O pergaminho é branco, com manchas em bege claro e bordas irregulares, levemente desgastadas. No canto inferior esquerdo, há um pequeno pedaço de tecido, adornado com fio de ouro e pérolas, preso ao pergaminho, onde está escrito Lázaro, com as letras da língua de sinais americana, ASL. Esse gesto faz referência a Martin Wong, 1946-1999, e coloca em perspectiva a tradução, questionando com isso a nossa percepção e a nossa compreensão. Sambi, o material sobre o qual ele desenha, é um tecido de cânhamo tradicionalmente usado na Coreia para a confecção de vestes funerárias, de forma que a peça acrescenta novas camadas de significados e histórias ao arquivo de homenagens às vidas e às memórias perdidas na epidemia da AIDS. Na mesma parede, porém, agora no canto direito, está O Casamento 13, da série Álbum dos Desesquecimentos, de 2024, da artista Maiara Ferrão. Ela apresenta uma imagem gerada por inteligência artificial, feita com impressão jato de tinta sobre papel algodão, de 17,5 centímetros de altura por 12,5 de largura. A imagem é em preto e branco e retrata uma cena festiva de casamento entre duas mulheres negras. Em primeiro plano estão as duas mulheres, vestidas de noivas e sorrindo amplamente enquanto uma ao lado da outra. Elas usam vestidos brancos de manga curta, com véus rendados cobrindo a cabeça, e a da esquerda carrega um buquê de flores na mão. Ao fundo, várias pessoas negras retintas participam do momento, vestidas de maneira elegante, com colares chamativos e adornos na cabeça, sugerindo uma atmosfera comunitária. O ambiente externo apresenta uma parede de pedra e uma grande porta em arco, possivelmente de uma igreja ou construção histórica. A cena é preenchida por confetes ou pétalas que flutuam e caem sobre o casal de mulheres, acentuando o clima de alegria do momento. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Curadoria: Adriano Pedrosa e Julia Bryan Wilson, com colaboração de André Mesquita e assistência de Leandro Muniz e Teu Teutônio. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues e Zarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração: Benedito Sverberi. Tradução e interpretação em Libras: Paula Rosa Gomes. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem.
Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.